Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje o comprimento de arco. Definição: se a derivada de f for contínua no intervalo fechado AB, então o comprimento da curva y igual a f de x, com x variando de A até B, é dado por L, que é o comprimento da curva, integral de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da f ao quadrado de x. Então, aqui nós temos o desenho da f. É como se a gente estivesse esticando essa função aí, calculando o seu comprimento dessa curva. Observação. Em resumo, para calcular o comprimento de arco de uma curva, você deverá seguir os seguintes passos. Primeiro passo, derivar a função f. Segundo passo, calcular 1 mais a derivada da f ao quadrado. Terceiro passo, calcular a integral de L, que é dada por integral de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado de x. Vejamos no exemplo 1. Encontre o comprimento da seguinte curva, y dada com x variando de 0 a 4. Então, aqui está me dizendo quem são A e B, os limites de integração. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro passo? Calcular a derivada de y. Como é que a gente calcula a derivada dessa função? Vou fazer aqui. Primeiro, eu tenho que reescrever ela como sendo 1/3 x² mais 2. Aqui está na potência 3 e está dentro da raiz quadrada, então a potência será 3/2. Que eu tenho aqui uma função composta, então eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Isso aqui é um u, então a derivada será 1/3 constante. 3/2 passa lá para frente, copio a função u e diminuo o expoente, 3/2 menos 1, e ainda eu tenho que multiplicar pela derivada do u. Derivada de x² é 2x, derivada de 2 é 0. Então, aqui simplificou 3 com 3 e 2 com esse 2 aqui também. Sobrou x e x² mais 2, 3/2 menos 1. Tem que tirar o mínimo, vai ficar 3/2 menos 2/2, que dá 1/2. E potência 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada. Feito isso, segundo passo, eu tenho que pegar e somar o 1 a derivada ao quadrado. Então, aqui eu vou simplificar a raiz com esse quadrado, vai ficar então x². E aqui eu vou cortar. x² vezes o que está dentro da raiz, x² mais 2. Então, vai ficar, aplicando aqui a distributiva, x² mais 2x² mais 1. Que é a mesma coisa, se eu observar que isso é um trinômio quadrado perfeito, é a mesma coisa que x² mais 1 ao quadrado. Como é que eu observo isso? Esse termo aqui, ele pode ser escrito como sendo x² ao quadrado. Esse aqui é 1 ao quadrado. Então, aqui no meio, eu tenho que ter 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x² vezes 1, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, é x² mais 1, todo ele ao quadrado. Agora, o terceiro passo é calcular o comprimento desta curva, que vai ser dado por uma integral. Integral de A sendo 0 até B, 4, da raiz quadrada do que a gente encontrou aqui no passo 2.
raiz quadrada com esse quadrado vai simplificar, sobrou apenas a integral de x quadrado mais 1. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e a integral de 1 é x, avaliado nos limites de integração, de 0 a 4. Então, primeiro eu vou substituir o x por 4, 4 ao cubo sobre 3 mais 4, menos, vou substituir o x por 0, mas todos os termos irão zerar. Então, sobrou apenas este termo aí. Que tirando o mínimo, 4 ao cubo é 64, mínimo é 3, por 1 dá 3, vezes 4 dá 12, 76 terços. Esse é o comprimento dessa curva no intervalo de 0 até 4. Então, na aula de hoje, estudamos o comprimento de arco. Até a próxima aula.